analisar também a interpretação das mulheres no anarquismo. E para isso, o interessante é que existe um paradoxo entre dois dos fundadores do anarquismo. Porque para o Proudhon existe um reconhecimento de que as mulheres são estritamente diferentes dos homens e, portanto, ele é radicalmente anti-igualitário. Ele não somente não concordava com a igualdade entre homens e mulheres, como ele considerava as mulheres como um ser inferior, que deveriam basicamente ter uma escolha na vida, que é entre ser serva ou ser prostituta. E, curiosamente, ele interpretava a igualdade de gênero como uma ameaça ao matrimônio, como a morte do amor e como a ruína da raça humana. Felizmente, o Bakunin tem uma ideia completamente diferente do Proudhon, defendendo a igualdade entre homens e mulheres nas diversas esferas, tanto econômica quanto política, e no acesso à vida pública de uma maneira igual, sem qualquer restrição para elas. Entre as anarquistas contemporâneas ao movimento sufragista, nós podemos destacar 3 mulheres que ganham maior força nas suas reivindicações: a Emma Goldman, a Lucy Parsons e a Voltairine de Cleyre. Essas 3, elas acabam defendendo direitos para as mulheres que vão muito além da reivindicação ao voto, porque elas diziam que para haver de fato uma autonomia das mulheres era necessário que elas tivessem acesso às esferas políticas, econômicas, mas também que elas tivessem direitos sobre seus próprios corpos, desenvolvendo a sua liberdade de uma maneira muito mais plena. Então, a demanda, especificamente das anarquistas, acaba ganhando uma contribuição e um olhar muito mais amplo do que aquela que estava sendo desenvolvida pelo movimento sufragista. Obviamente, elas vão defender as conquistas do movimento sufragista, mas elas veem isso como um ponto de partida, não como um objetivo final ou uma finalidade em si mesma. Muitas dessas concepções vão acabar sendo colocadas em prática na União Soviética. O Estado socialista, que vai trazer um primeiro experimento de revolução socialista, avança muito nas questões associadas às mulheres, porque tenta criar essa igualdade através de normas jurídicas que tentam subverter completamente os hábitos tradicionais da região. Então, muitas dessas ideias elas acabam sendo colocadas de cima para baixo, da política para a população. E, obviamente, o efeito disso em muitas regiões não vai ser tão positivo como esperado, porque simplesmente a população dessas regiões, muitas delas majoritariamente rurais, sem educação, sem uma alteração significativa do ambiente econômico, vão acabar contrastando, indo de encontro às tradições. Nesse livro da Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução, ela explora vários desses pontos, tratando justamente dos impactos que algumas dessas medidas tiveram sobre a vida das mulheres e sobre a vida da sociedade soviética. O interessante é que logo após a Revolução, de fato, as mulheres vão ter acesso ao voto, muito antes de alguns locais nos quais a reivindicação estava sendo muito mais organizada. E aí, grande parte dessas normas jurídicas estabelecidas vão ser estimuladas pela Alexandra Kollontai, que acaba assumindo uma posição política relevante, uma espécie de ministra da saúde da União Soviética. E sob a alçada dela e sob reivindicações que são particularmente delas, várias conquistas vão ser adquiridas nesse período, como, por exemplo, a questão do divórcio baseado em acordo mútuo, da supressão do matrimônio religioso, da igualdade absoluta dos cônjuges em relação aos filhos, da licença maternidade para as mulheres trabalhadoras, da autorização do aborto, que posteriormente vai ser criminalizado, e a repartição do trabalho doméstico e socialização das atividades, que é um dos grandes avanços e uma das demandas que hoje em dia o movimento feminista ainda traz, da percepção de que muitas das tarefas realizadas no âmbito doméstico poderiam e são importantes de serem socializadas, pela compreensão de que, ao fim e ao cabo, os indivíduos eles não são resultados apenas da família e do âmbito privado, mas também são indivíduos sociais. Só que Alexandra Kollontai vai ser bastante ousada, que na interpretação dela, o socialismo poderia libertar as mulheres, mas essa libertação ela não viria apenas no âmbito econômico-político, ela deveria ser muito mais ampla.
e trazendo principalmente a libertação das mulheres com relação à opressão sexual. As ideias da Alexandra Kollontai vão reverberar durante muitas décadas na União Soviética e muitas delas vão ser criticadas por autores socialistas mais conservadores. Grande parte dessas conquistas, infelizmente, também serão revertidas com a entrada do Stalin no poder, no qual reforça, assim, em alguma medida, essa segmentação sexual na atividade econômica e também um retrocesso em relação aos direitos adquiridos pelas mulheres ao longo desse período. Para finalizar, eu destaco duas mulheres que são hoje reconhecidas como economistas, a Martha Beatrice Webb e a Rosa Luxemburgo. Provavelmente a Rosa Luxemburgo dispense apresentações, porque seu nome é mais reconhecido, tanto na economia quanto nos estudos de uma forma geral, e a Rosa Luxemburgo vai ser uma seguidora do trabalho do Marx, tentando, em alguma medida, complementar o trabalho do Marx numa espécie de terceiro volume do Capital, fazendo algumas críticas com relação às conclusões que ele teve e inserindo alguns elementos importantes, mas sempre destacando que para ela, assim como para o Marx, não era possível se chegar numa posição melhor para os trabalhadores sem que se passasse necessariamente pela revolução. A Beatrice Webb, por outro lado, que vai produzir uma infinidade de trabalhos de seu marido, vai ser uma reformista. Então, ela é enquadrada dentro da lógica do socialismo fabiano, que não conversa diretamente com os trabalhos do Marx, mas vai conversar principalmente com os trabalhos dos economistas clássicos. E a Beatrice Webb vai ter a sua contribuição principalmente na formação do Partido Trabalhista Britânico e também vai ser uma das fundadoras da London School. Muitos dos trabalhos dos Webbs eles acabam sendo reconhecidos como base para o que posteriormente é chamado de estado de bem-estar social, porque justamente ao ter esse olhar reformista, eles vão propor mudanças dentro do sistema econômico que poderiam gerar melhores condições para os trabalhadores, sem necessariamente fazer com que eles passassem por uma revolução. Eu espero que tenha ficado claro o papel da mulher no pensamento socialista. E se você tiver alguma dúvida ou quiser complementar com algo mais, entre em contato comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.